Olá, eu sou a Débora Bittencourt e esse é o Trajetória, um podcast que vai trazer a jornada incrível de pessoas que fazem a diferença por onde passam e que de alguma forma tiveram a sua trajetória se cruzando com a minha trajetória. E hoje a gente tem o privilégio de estar aqui com a Solange Palma Torelli, a Solange, que é professora de música, foi professora de música por 22 anos, formada pelo Conservatório Musical de São Paulo, Instituto Nacional de São Paulo e Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Solange é advogada, membro efetivo da Comissão de Adoção e do Direito à Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes da OAB de São Paulo. Ela é atuante nas varas da Família e Vara da Infância e Juventude no Fórum João Mendes Júnior em São Paulo por 16 anos. Ela é uma empreendedora social, fundadora, presidente, diretora executiva da Associação Beneficente à Criança Desamparada Nossa Casa, criada no dia 8 de abril do ano de 2000, onde permanece até hoje. Aos 25 anos da ABCD Nossa Casa, ela criou 2 serviços junto à Prefeitura Municipal de São Paulo. O primeiro serviço é o SAICA, Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, com 15 crianças residentes na idade de 0 a 17 anos e 11 meses. Em 25 anos, foram realizadas 53 adoções e 78 retornos familiares. E responsável também pelo CCA, Centro para Crianças e Adolescentes, para crianças de 6 a 14 anos e 11 meses, funcionando em contraturno escolar com 350 crianças e adolescentes, 252 famílias em vulnerabilidade social. A ABCD Nossa Casa, premiada entre as 100 melhores ONGs do Brasil por mais de 6 anos. E na trajetória dos 25 anos da ABCD Nossa Casa, com apoio de empresas privadas, doadores, mais de 150 voluntários atuantes, foram atendidas mais de 12 mil crianças e adolescentes. Hoje, com 75 anos, a Solange tem uma vida destinada aos invisíveis, aos menos favorecidos, sempre com o propósito de semear sonhos para transformar o amanhã. Solange, muito obrigada de você estar aqui comigo e conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente sobre a sua trajetória. Bom, primeiro, Débora, eu só quero agradecer. Eu quero agradecer a você, que isso é um privilégio de estar aqui e de poder mostrar esse trabalho para todas as pessoas, porque eu tenho certeza que nessa minha história, todas as pessoas têm a mesma história, só que não conseguem colocar para fora. Então, eu espero que agradeço a você para poder falar, que você vai ver no decorrer dessa nossa conversa que todo mundo tem a mesma história, não é um privilégio meu ou da família de ter fundado, não, todo mundo, mas ninguém sabe como começar, como fazer. Então eu agradeço a você esse privilégio de poder falar um pouco sobre isso. Muito Muito obrigada, hein. obrigada a você. E me fala um pouquinho assim, qual foi o momento mais marcante lá da sua infância que fez esse despertar em você de amor ao próximo, né? De você olhar para o próximo com tanto amor e carinho. Para você ver, né, agora é o que eu acho que todo o público sabe, quem os nossos ouvintes, os nossos companheiros que estão nos assistindo, vão ver: "Poxa, eu também tive isso". O meu momento mais marcante foi ver a minha avó, que para mim sempre foi ela era uma mulher, para mim, autodidata, não tinha estudo, mas era uma autodidata. E eu tenho ainda ela numa máquina de costura, não sei nem se as pessoas ainda conhecem a máquina de costura, mas daquela ainda, Eugene que fazia assim, sabe. Aham. Era uma coisa eu via ela costurando, costurando, costurando e preparando enxovaizinhos para as mulheres gestantes, né, no final do ano para dar para essas mulheres. Eu via isso, aí ela falava: "Você não quer ajudar?" Eu falei: "Eu quero", mas naquela época eu estava com 8 anos de idade. Mas aí ela falou: "Então você vai aprender a chulear". Será que alguém sabe o que é chulear Eu não atualmente? sei. Pois é, eu sou do século passado, chulear era pegar e ficar fazendo assim, e corrigir todas aquelas bainhas, deixar tudo bonitinho. E Com aí ela me 8 ensi anos. com 8 anos. Aí eu ajudava ela a fazer essas coisas aí. E via no final do ano. Mas o que que aconteceu?
Aconteceu que eu fui seguindo por alguns anos, 8, 9, 10, 11. Aí um dia eu cheguei e falei: "Gente, ela só tem filhos, todo ano tem filho, todo ano tem filho, para ficar ganhando". Então eu não, aquilo para mim não era legal. Uhum, Eu não me sentia bem de ficar fazendo aquilo. Nós estávamos fazendo um assistencialismo. Só uhum, dava, dava, dava. Que mais a gente fazia? Nada. uhum. Mas esse foi o momento crucial que eu falei: "Um dia eu vou fazer alguma coisa". E crescendo, já com meus 12 anos, meu pai teve também um orfanato. Meu pai era professor, era advogado, tinha 4 escolas, e aí eu vi que o trabalho dele foi voltado aos menos favorecidos. Então isso nos anos 60, nos anos 60, haviam 58, 62, 64, com 4 escolas, ele dava bolsas de estudo. Eu falava: "Oh, é aí", porque ele dizia: "Educação é o futuro do Brasil". Eu ainda estou aguardando. É. Eu ainda estou aguardando, mas não vou perder a esperança. Sonhar sempre é bom, o sonho nunca envelhece. Então, ele dava essas bolsas de estudo, mas aí eu presenciei um outro corte. O pessoal não ia até o fim, desistia porque precisava ajudar a família. Então eles desistiam. Então o estudo não era fundamental, tinha que ajudar, trabalhar, e naquela época não tinha menor aprendiz, não tinha nada, criança com 8, 10, 12 anos já trabalhava, não tinha essa coisa. Então também não deu certo, não deu certo. Aí eu falei: "Bom, nós temos que fazer, um dia eu vou fazer alguma coisa diferente". Fui crescendo, crescendo, me formei advogada. Adorava ser advogada para poder defender os direitos das pessoas. Eu sempre tive muito isso, né, de observar quem estava precisando, quem não estava e o que e por quê. E como eu tinha faculdade de música, eu tinha música muito enraizada na minha vida, que música foi sempre a pupila dos meus olhos, né, sempre muito enraizada. Eu era advogada e era musicista, mas não trabalhava como advogada, porque eu criava filhos. Na minha cabeça, mãe é que cria filhos. Uhum. Então, eu precisava de um trabalho, porque eu também trabalhava, precisava trabalhar. Então, eu precisava de Que um ano era isso, Lu? 1900, já casada 70, Uhum. 1970. Aí eu precisava trabalhar, já advogada, musicista, com outras coisas mais. Aí eu falei: "Não, eu vou trabalhar com música". E aí comecei a trabalhar com música, trabalhar com música, trabalhar com música. Então foram 22 anos. Fazia shows, né, eu fui assim, uma das primeiras pessoas a elaborar os aquilo que vocês conheceram nos anos 74, 75, aqueles shows que tinham, como é que chamava aquilo? Não lembro. Seresta, não? Não, 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 era show mesmo de música popular brasileira. Hã. Então a gente fazia aqueles shows de música popular brasileira. Estávamos numa época de ditadura, então Uhum. tudo ia para ver, direitos autorais, para ver o que podia falar, o que não podia falar. Uhum. Então eu peguei aquela época. E isso foi um aprendizado para mim, né. E fomos indo, fomos indo, fomos indo. Então, e isso foi até os 50 anos. Meu pai faleceu muito cedo. Paralelamente a esse trabalho, eu o ajudava nas campanhas, né. Uhum. Final de ano, caminhões de comida, disso, material escolar para as crianças, levava nas favelas. Então, era uma coisa que já estava inerente na vida da gente, de todos nós, meu e dos meus 3 irmãos. Então todos nós trabalhávamos nisso. Todo ano sabia que tinha que sair caminhões de comida, já material escolar, qual era o local que a gente ia levar, era mais ou menos isso. Aí eu criei meus filhos dando aula de música, tocando, tocando aí em bons lugares, né. Então eu conheci muita gente boa, né, muito músico bom, muita gente boa, e isso ficou guardadinho lá, né, lá no meu inconsciente, ficou guardadinho. Aí chegou uma hora que eu falei: "Agora meus filhos cresceram, já estão na faculdade, agora é minha hora, vou ser advogada, serei advogada agora", que era meu sonho também, ser advogada. E como começar isso? Formada em 72, meu Deus,
já estamos em 2000, quase 1994. Eu falei: "Como é que nós vamos fazer isso, né?". Aí voltei tudo outra vez, fazer reciclagem, prestar exame na OAB, passar, Quantos anos você tinha nessa época? já era mais mocinha, já estava com 40 anos, eu já era uma moça já, né, tinha 40 anos, era mocinha já, porque antes eu era adolescente, aí aí já era uma mocinha. Mas que legal você ter essa vontade de voltar a estudar, se reciclar, para Sim. seguir um sonho que você tinha, né. É o que eu sempre falo, o propósito da vida da gente é sonhar, e é Uhum. o sonho. E os sonhos, eles vão mudando conforme a gente vai envelhecendo, eles mudam. Uma hora eu tinha um sonho de ser uma grande pianista, depois eu que tinha um sonho de ser uma grande mãe. Eu fiz o que pude, porque era muito menina, né. Fui Uhum. mãe com 26 anos, era menina demais, 25, 26, já era já era mãe. Então, mas eu procurei fazer o melhor de mim, sem ter nenhuma experiência e, principalmente, de ter convivido no século passado e no século atual. Então, eu venho de uma educação onde você tinha que se formar uma dona de casa, e o meu pai falava: "Você tem que estudar, estudar e nunca depender de homem nenhum. Você tem cabeça para isso, estuda". Então, eu vivia naquele conflito de casa, e eu sou uma boa dona de casa, boa dona de casa, gosto de cuidar da casa. E sou uma boa executiva naquilo que eu fiz. Aí eu resolvi, aos 94 anos já, né, pouquinho mais, já tá Mil 94, fui para a 94. advocacia. Uhum. E lá na advocacia fiquei meus 16, 18 anos e aprendi muito, né, porque eu trabalhava na vara da infância, me doutorei em direito de família, na vara da infância e juventude, então eu tinha muita experiência nisso, né. E falei: "Bom, chegou, 2000, 50 anos, é um marco, 40 é um marco, Sim, 50 é um marco, 15 é um marco", tudo tem os marcos, né. sim. Falei: "Opa, agora chegou a hora de realizar aquele sonho que a minha avó começou, o meu pai perpetuou até onde ele pôde, e eu quero trazer uma coisa diferente agora". E aí montamos aí, comecei, o meu marido era sócio, né, o meu marido Darcio foi um cara que me apoiou muito, ele numa dessas viagens, dessas multinacional, que você vai nessas viagens super assim, eu falava: "Meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso. O que que eu estou fazendo aqui com outras pessoas, tal?". Aí eu numa dessas viagens, nós estávamos num clube, acho que era mediterrâneo, eu não estava na Sicília, nem lembro onde eu estava. Mas eu cheguei para o presidente, o George Roth, e falei: "Preciso falar com você". Ele falou: "Agora não dá, porque eu estou aqui, assim". "Tudo bem, quando?". Ele falou: "Estou em São Paulo tal dia e podemos conversar". Ah, não deu outra. Nossa, que legal. Aí fui lá, marquei o dia com ele, ele falou: "Você pode esse dia?". "Posso". E fui, ele tinha um flat aqui em São Paulo, porque ele era do Rio, e falei: "Eu tenho vontade de fazer isso". Você vê como a gente reúne as pessoas certas? É, e parece que o caminho vai abrindo e vai as Do pessoas vão se nada. conectando, né, vai aparecendo pessoas com o mesmo propósito, né, com a mesma energia. Exatamente. O George Roth era judeu e tinha uma história muito triste. Aí quando eu comecei a falar para ele, e a intenção da educação, que sempre foi uma coisa, assim, primordial na minha cabeça, ele falou: "Topo, quero". Aí chamou o Darcio: "Vamos fazer nós 2 juntos?". Aí o Darcio falou: "Não tem jeito, se a minha mulher inventou a confusão, nós vamos ter que fazer, vamos fazer". Então, aí eu fui atrás. Como advogada, tive a facilidade de poder visitar outras ONGs, conhecer como é que funcionava isso, fazer um estatuto, fazer uma organização. E aí comecei a achar, bom, sozinha só o George, Dárcio e eu não vamos dar conta. A gente precisa de mais gente. E aí fui conversando com casais, amigos, também da Ernst Young, na época Ernst Young, hoje EY, e falei: "Vocês topam fazer um negócio desse?". "Olha, nós topamos, mas como é que vai ser feito isso? Vai ser assim, assado?". "Bom, tudo bem". Montei, elaborei tudo aquilo, né, criei toda aquela coisa e montei na minha casa uma reunião com 12 casais, George, que era aquele que me entusiasmou,
E eu falei: "Ó, só temos um problema, nós vamos ter que manter essa casa sem criança e com funcionário", porque eu já tinha na minha cabeça que nós tínhamos que preparar os funcionários, os colaboradores. Os colaboradores tinham que saber o que ia fazer. Do mesmo jeito que eu estava, os colaboradores também era a primeira vez. Uhum. E durante 8 isso foi em abril. Dia 8 de abril, nós fundamos a ABCD lá na minha casa. A primeira criança chegou no dia 2 de dezembro. Consegui, por intermédio de uma amiga, Foi uma na sua casa. casa então, você fundou lá? A fundação foi na minha casa. Nossa, que bonito isso. Na minha casa. Foi a reunião, a ata. E aí você já idealizava assim: "Eu quero fazer um lugar para Exato, trazer as exato, crianças que estão na exato. rua, Isso. né, Que não podia ser a desamparadas". minha casa, Uhum. que eu não gosto de misturar, não há. Aham. Então, uma amiga que também era fundadora, ela falou: "Eu tenho uma amiga que tem uma casa". Porque aí começaram a aparecer os empecilhos. Quem é que vai alugar uma casa para você que tem fiador, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, e você é uma ONG? Porque por aí, e nesses 8 meses, 9, nós já éramos formados, já tínhamos registros de tudo, mas não tinha dinheiro, tinha um capital inicial que cada um ia pondo. Aí meu marido, Dárcio e o Jorge falaram: "Nós vamos manter tudo isso com os 8 funcionários até aqui". E de lá nós partimos para outro, porque aí com as crianças nós vamos começar a pedir, fazer doações, como vamos ter doações, o que que nós pretendemos fazer e Sim. etcétera e tal. Isso foi aquilo desde o início, né, aí porque pegamos 10 crianças vieram, vamos pôr E até a você facu divulgou? Como que foi esse hum. processo das crianças chegarem até você E a para vara da serem infância. cuidadas? A vara Eles da fizeram a infância e ponte? juventude, eu já Aham. era advogada, então Sim. tinha uma facilidade no fórum, né, É. lidava com os menos eu falo que são os invisíveis. Eu achei que em 25 anos eles se tornariam menos invisíveis, mas não, continuam. Isso é muito triste, mas eu não vou esmorecer não, não Uhum. vou esmorecer, nós vamos continuar, porque, eu notei que aqueles menos favorecidos do ano 2000, hoje estão comigo. Uns trabalhando, não comigo, mas trabalhando, outros já estão na Alemanha, outros já estão Nossa, na que na bonito. Flórida, então valeu a pena. A única coisa que mudou na minha cabeça, e na cabeça de quem estava junto, é que a gente não podia tirá-los da mãe. As mães, muitas viviam debaixo da ponte. E eu falei: "Não, isso não está correto. Filho nenhum tem que ser tirado da mãe. Não pode um negócio desse. Traz a mãe que está debaixo da ponte". O juiz ficou louco na época, doutor Reinaldo de Baile, falou: "Mas como você não pode trazer? Filho tem que ficar com a mãe, vamos cuidar da mãe". Aí comecei a cuidar da mãe também, e os filhos também, fomos crescendo, né, foi crescendo. E hoje o tempo passou, 25 anos, fizemos 2 projetos, a pupila dos meus olhos, que era o abrigo, né, para ver as adoções e os retornos familiares principalmente, né, eu queria era que a criança voltasse para a família. Uhum. Queria isso, só quando não tivesse nenhuma chance. Então, hoje, atualmente, né, porque muda muito, nós já tivemos 58 adoções. Foi bastante, foram. E a gente segue essas adoções, até as internacionais. Eu ainda continuo vendo como é que está, uma em Bozano, outra em outro canto, eu continuo vendo isso. E 86 retornos familiares. Então, isso eu fico bem contente, porque 86 retornos familiares foram 86 famílias que puderam ter seus filhos de volta, né. Ficaram conosco uma época e depois retornaram. Eu sou muito feliz de fazer isso. Muito, Nossa, Solange, muito, eu fico até muito. emocionada aqui essa história me toca muito, né, eu tive a honra de te conhecer através de um amigo em comum, e o que me chama mais atenção é que tem aquelas crianças que foram as primeiras que você abriu a casa, estão trabalhando hoje lá, né. Conta um pouquinho. Não todas, né, Uhum. trabalhando com a gente só tem uma, só uma está trabalhando, mas as demais, que inclusive vão estar na festa do dia 25, estão trabalhando em outros lugares e criaram famílias.
elas mudaram a história delas. Então, Mudou a trajetória, né. a trajetória, a história delas mudou, porque eram crianças que não tinham mães, não tinham nada, ficaram conosco até os 17 anos e 11 meses, né? E hoje são mães, têm filhos, mas trabalhar com esse propósito de semear o sonho que eu tenho desde criança, porque é a minha vida, né? Foi Sim. desde pequenininha, né? Semear sonhos. Desde os 8 anos lá É, vendo a sua avó, trabalhando. né. Juliando. É. Quem é do século passado sabe. Juliando, semeando sonhos para transformar o amanhã. Hoje eu vi que isso é real. Isso acontece. Só que tem uma coisa, você não pode desistir. Você tem que ser perseverante. E você pensou em desistir? As dificuldades não foram poucas, né. Não, E muitas vezes não aparece gente para ajudar, né. muito difícil. E você pensou como foi essa dificuldade, assim, como que você, pegou essa dificuldade e seguiu em frente? Perseverança. Você tem que ter. É isso que você quer fazer? Foi isso que você pensou? Então, tem e vencer as dificuldades, porque tem bastante. Mas tudo me ajudou muito, né? Como eu te falei, como advogada, eu podia ir ao fórum e falar: não vou fazer isso, ou vamos fazer assim. Eu tinha voz. Às vezes eu fico triste quando eu vejo outras ONGs e presidentes de outras OSCs, né, que não têm voz. E você acha que isso veio de você, Solange, assim, do seu propósito? Porque você estava lá como professora de música, mas algo em você falava: "Eu Impetuoso. preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer direito", né, e foi especializando no direito. Eu era vidrada em Perry Mason, dos anos 60. E aí você não desiste, né. Não, eu Batia só na porta do fórum. era assim, tudo, tem seu tempo, tudo tem seu tempo. A música só me ajudou, porque os meus primeiros clientes eram músicos, porque eu trabalhava com eles. Então eu precisava defender os direitos deles, de horas extras. Não era uma área que me agradava tanto, a área trabalhista, mas era a área que eu sentia problema. Você vai fazer um show à noite e você já começa a ensaiar à tarde. E isso não é pago para o músico. Não Uhum, pagava, sim, não pagava. Então eu comecei com eles, então a música sempre esteve que muito legal. presente. Ela foi aquela coisa assim, começa com música, E sempre lutando pelas pessoas e pela lutando por justiça, pelo direito das pessoas, né. exatamente. Então, aí eu não tinha condições de ter um escritório, financeiramente não tinha Uhum. condições. Então eu fui trabalhar num escritório de outros advogados e pagava para aprender. Eu trabalhava só meio período, no outro meio período eu dava aula, continuava dando aula, tocando, fazendo alguma coisa, e com esse dinheiro eu ajudava a pagar o que eu tinha que pagar nesse escritório. Olha, foi tão bom, eu fiquei só 3 anos aprendendo lá. Aí um dia eu resolvi: "Agora chega, chegou minha vez", por causa de uma ação que eu tive e que eu ganhei um dinheiro, que eu falei: "Uau!". Mas e você vê, as coisas vêm, porque quando É, você sonha, você planeja, teu universo fica assim, ó. é, Você vai sim, planejando, ele vai ficando assim. E se você está fazendo uma coisa boa, por que que vai dar errado? é. Você tem que confiar, né, e seguir em frente, né. Confiar em você, confiar naquilo que você quer, naquilo que você sonhou. Eu sonhei com isso. Eu não sonhei em ter uma ONG por causa dessas crianças invisíveis. Não. Eu sonhei de ter um local onde as crianças pudessem ser educadas e pudessem competir com as crianças de outras escolas particulares, em outras faculdades, etc. E tal. É isso que eu sonhei. Eu não fico feliz de que tenham tantas ONGs por aí. Você vê, hoje a gente tem, nós estamos entre as melhores ONGs do Hum, Brasil, né, pela sexta vez, mas concorrem conosco mais de 3.000 ONGs, e a gente entra nas 100. uhum, Então isso já é uma satisfação para mim, nós estamos no caminho certo, sim, estamos no caminho certo. E eu não vou mudar esse caminho que é educação, do sentido amplo da palavra. sim, Não é sim. educação de português, matemática, história, geografia, que isso tem as escolas. Sim.
é a educação do que você pode auxiliar com isso. Não adianta ficar às vezes eu fico pensando, né, que adiantava estudar tanta geografia, tanta história, e depois eu falar: "Meu Deus, eu não sei o que eu relevo". Ah, isso, história, quem é esse? Sabe? Sim. Então, a prática de você poder ludicamente, você ensinar as crianças: "Olha, vamos fazer uma feira, eu quero que você compre tantas laranjas. Ah, você vai dar quantas para o teu irmão? Ou você quer vender?" Geralmente criança invisível fala: "Não, eu vou vender. Se eu arranjar um dinheiro, eu vou comprar tanto e vou vender". Ok. E quanto que você vai lucrar com isso? Você vai vender a laranja quanto? "Ah, vou vender a tanto". Ah, ok. Então quanto deu aí de lucro aí? Você entende? Sim, É você fazer ensina de uma forma diferente para o mindset daquela criança para ficar abrir. E é. eles me ensinam, porque numa palestra que foi uma pessoa lá na ONG, ele falou estava comentando de juros, ele falou: "Não caia na mão de agiota". Isso uma criança de 14 anos. Olha que loucura. Não sei o que o agiota faz, deixa de fazer, não me interessa. Mas essa foi uma criança É, de uma comunidade comentando, porque senão você perde, é matar ou morrer. Nós temos que pagar. é. E essa realidade, Solange, porque, a ABCD ela é tão, assim, ela é completa, né, ela dá o esporte, né, tem vários esportes que Sim. você promove aula de esporte, capoeira, de vários esportes, aí você tem música, né, aula de violino, você tem dança, balé, você tem aulas de informática, e muitas vezes, né, a gente já conversou sobre isso. São 350 crianças passando ali todo dia, né, em turnos diferentes, né, metade de manhã, mais ou menos metade à tarde. Muitas vão pela comida, Maioria. pela Só refeição, porque às vezes é pela a única comida. refeição que elas fazem no dia é na ABCD, né. Então essa Exatamente. diferença, né, como que é tão atrás, né, as necessidades básicas, né, quando a gente olha hoje o último estudo que foi feito, né, é lançado pela Unicef, em estado de pobreza hoje no Uhum. Brasil, que a pobreza ela é tida como R$ 207, R$ 209, desculpa, a renda da família. Então, se a família tem uma renda abaixo de R$ 209 por mês, ela é considerada na linha da pobreza. E hoje a gente tem 4,5 milhões de crianças nessa situação. E aí eles fizeram outro recorte. Quando a gente vai para um recorte que às vezes a família, né, tá um pouco acima de R$ 209, já ganha um pouco a mais, já sai desse recorte, mas vai para outro recorte que ela não tem acesso à alimentação, ela não tem acesso a saneamento básico, ela está no meio do esgoto, ela não tem acesso à escola, né, à educação, outro tipo de estudo, ela não tem acesso à alimentação, à saúde. Quando a gente olha esse recorte de, né, por outras óticas, a gente hoje tem no Brasil mais 28 milhões de crianças sem acessos básicos para poderem viver, né. Então, é um projeto, assim, muito significativo, né, que você pensou lá atrás de fazer, e que hoje ele atendeu já É, mais de 12.000 crianças, e essas famílias, e né, as famílias. porque você faz um trabalho com as famílias, As né. famílias têm que trabalhar, têm que fazer curso, a gente vê o crescimento delas. Mas isso tudo que você falou é extremamente importante, são várias vertentes, né. É que a gente não consegue pensar em tudo isso. Eu foquei na parte de educação mesmo, em alguns princípios básicos de comunicação, raciocínio lógico, cultura e esporte. Então, nesses princípios básicos, começamos a criar projetos baseados nisso, que pudesse atingir. Ah, faltou um, que é importantíssimo atualmente. Sempre foi, mas agora mais ainda. TI, né? É, A informática, né. é. Então, nós tivemos o ano passado 120 adolescentes formados na básica, Uhum. informática básica, Tecnologia. na tecnologia. Esse ano a gente está entrando já em inteligência artificial. Sim. Então, é uma loucura, a gente está sempre inovando. Lá no passado, para a gente contar as coisas, nós tínhamos um grupo de adolescentes, de jovens, não era adolescente, de jovens que para poder mostrar para o bairro onde a gente estava,
para os locais mais perto e para as pessoas, faziam jornaizinhos, eram estudantes da Casper Libero, da economia, liderados pelos meus filhos, né, e e amigos, e Uhum. fazíamos o jornalzinho Nossa Voz, que durou anos o Nossa Voz. Só que agora nós inovamos. Hoje nós temos newsletter. Hã? São os newsletters que nós temos hoje. Antes nós começamos na tecnologia com aquele computador de tubo. Uhum. Hoje nós temos notebooks, nós temos e cada criança tem o seu na classe. Já estamos com não todas as salas, mas a dos jovens já temos mais de 50 notebooks, eles lá com pesquisa, isso, aquilo, e esse ano entraremos com a inteligência artificial. De que como isso vai ajudá-los na Sim. escola, no trabalho, a se comportar, a falar? Que eles não teriam acesso, né, Nenhum, a nenhum. isso, a um notebook, né. Não, Muitos, como você disse, em situação morando, comunidade. em lugares que não tem. Nós atendemos a comunidade do Gato, do Moinho, e os de ocupação, né, que são as pessoas bolivianos, né, tem muita gente, tem aquela comunidade dos bolivianos que é muito triste. Em 2 metros moram 8, 9 pessoas, tem um fogão, tem banheiro fora, é isso. E Isso não acaba. não, e Por isso você que acolhe essas crianças, né, até no sim, projeto de adoção, existe também isso. No projeto de adoção, que é o projeto Saica, que é a minha menina dos olhos, né, também, de ver a família. Estamos tendo um problema muito sério. Quem está me escutando hoje, que vocês saibam que a adoção é uma coisa fundamental. Se você não pode ter filhos, ou quer ter, não quer ter, ou resolveu que tem filhos, mas quer adotar, eles serão filhos também. E hoje, infelizmente, estamos num problema muito sério. qual? 2024, nós tivemos mais de 2.000 crianças devolvidas. Vamos colocar na balança que há motivos N para isso, mas há um prazo da guarda que você pode ver, ou pode haver também, quando você tem adoção tardia, né, que é esse adolescente começa uma outra coisa. Tem várias histórias, Débora, que ficaríamos aqui horas falando, mas o que eu não vejo é, assim, que precisa ser feita alguma coisa e que houve uma sugestão, é de termos um projeto-lei sobre devolução, porque as crianças são devolvidas, parece que não estão percebendo que ela já a primeira já tive não é a primeira devolução, é a segunda ou a terceira devolução. Isso é grave. Nós estamos passando isso, a gente vê o que as crianças sofrem. Gente, você chora junto. Quando você vê uma criança, fala: "Por que eu fiz para o meu pai não me querer, a minha mãe não me querer?". Ou, de repente, ela está com outra família, e agora? O que eu vou fazer? O que eu fiz? Sim. Então, é muito triste, é muito triste. Eu tenho vivido, assim, momentos, assim, bem E crianças que foram, às vezes, para lares, né, viajaram, foram sim, passear, uma vida confortável, numa casa exato, confortável. exato. E agora estão no abrigo. Como é que ela pode reagir? Aí fala: "Ah, É. ele é revoltado". Ok, todo adolescente é revoltado. Eu digo para vocês que acima dos 40 as pessoas também ficam revoltadas. Você pode ter certeza. Ela fala: "Não, estou revoltado com isso, estou revoltado com aquilo", mas para isso tem as terapias, vamos fazer Aham. e resolve, né. Sim, Vai lá e resolve. sim. Então, para isso tem psicólogos para isso, né, para resolver esses problemas. Então a gente tem faixas, né. E aí, às vezes, pega a criança bebezinho, né, a criança, na cabeça dela, nasceu ali, né, a minha família. E aí, chega numa idade de 13, 14 anos, que aí é uma idade difícil, né, Todo mundo sabe. todo mundo sabe, e aí começa a dar trabalho, né, e aí ele devolve, como se fosse sei lá, É. uma peça Parece de que nós estamos roupa. voltando atrás, né, porque os antigos orfanatos eram assim. As crianças ficavam o dia de visita, vinham pessoas lá para: "Ai, eu quero adotar". Então elas ficavam tudo bonitinhas assim lá, todas lá assim de pezinho assim, né, as branquinhas de olho azul logo saíam logo, eram adotadas, e se não desse certo voltava.
Tem que ter Nós alguma estamos lei você entende que nós estamos sim, sim, tem que ter estamos voltando. Tem que ter alguma alguma coisa lei é. para limitar Pois é, nós colocamos uma equipe agora para trabalhar num projeto de lei sobre devolução de crianças. E a gente conseguiu captar aonde é que estão esses problemas. É na hora porque para você adotar, você tem que ser habilitado. Uhum, Você vai entrar para ser habilitado. E cada região a faz de uma forma. Então, talvez se todos, né, fizessem de uma mesma forma, né, eu acho que seria melhor. E que tivesse esses outros grupos, né, como existe, esses grupos de GA, que são grupos de assistência à adoção, né, uhum. que, para os habilitados, que vão o que que é esse grupo, como faz, isso é muito importante. Frequentar esses grupos, quem se interessa para adoção, é uma coisa o que vocês estão fazendo. É Sim. muito lindo, mas persistam, porque filho não é fácil, É. não é fácil. E muitas vezes, né, Solange, eu já até vi, lá, né, no local, como você falou, de bolivianos, né, às vezes vem 3 irmãos, né, um bebezinho, um outro, né, de 3 aninhos e o outro de 5. E aí você tem todo esse carinho de não separar a família, né. Sim, a gente trabalha muito isso para não ter que separar. Entretanto, é muito difícil você conseguir casais que estejam aptos a isso, né? Mas aí a gente tem um outro trabalho. Vamos fazer famílias que convivam, morem perto, que convivem, para que eles possam ter esse convívio familiar, né, Uhum. deles, porque eles já têm vínculo, essas crianças. E nós conseguimos fazer isso também no decorrer também disso, de 3 irmãos a serem adotados por 2 famílias, né, 2 para um e um para o E outro. aí E moram moram próximos, próximos, tem eles se convívio. encontram nos aniversários, se encontram nos finais de semana ou cada 15 dias, então eles têm vínculo. Uhum. Os adolescentes mais velhos, melhor ainda, porque o vínculo deles é grande. Então, como vai separar? E geralmente as pessoas buscam crianças mais novas, né. Geralmente é E mais nova. aí vai ficando, vai crescendo, vai ficando aquela sensação, né, os mais velhos vão ficando, né. E depois como que é esse processo, né, quando tá na maioridade, de ajudar eles a ter o rumo de vida deles, né, Começa achar um muito antes. trabalho. Começa muito antes. Começa já no como eles estão com 14, 15 anos, menor aprendiz, já vão para os cursos, já vão começar a trabalhar de menor aprendiz, já é aberto poupança particular para eles. Quando eles têm que sair com 18 anos, que eles têm que sair, eles já têm uma poupança formada, eles já terminaram o primeiro e o segundo grau, a gente já está vendo, já temos vários em faculdade que se formando já também. Nesse show eles vão aparecer lá, inclusive, vão poder falar. Eles já formados e morando juntos. Alugam um imóvel e cada todo 3, 2, 3 já trabalhando, estão morando juntos. Porque moraram a vida inteira, né, praticamente juntos, né. Exatamente. Nem precisaram ir para as repúblicas, que a prefeitura oferece umas repúblicas também, existe Uhum. isso. Mas às Mas que vezes legal que vocês fazem esse processo todo, tudo. né. E acompanha depois. Por exemplo, nós temos um amigo em comum, que é o Tamarini, que ele acompanha todos aqueles que saíram. Ah, o que está faltando para eles? Não deu certo essa cesta básica, ou está faltando uma Né, panela, ou Tamarine está é faltando não sei o quê. incrível, né. Então, a gente sempre tem alguém. Somos em 150 voluntários comigo. Sim. Eu sou voluntária. A minha missão é uma missão E os mesmo. netos também, né. É? Os netos também. Meus netos já são voluntários também, meus filhos, netos, minha família é voluntária, né. Então, já começa muito antes, então a gente não vê muito problema não. Sim. Quem aproveitar, aproveita. Quem não quiser aproveitar, E que dica que você dá, assim, para quem tá ouvindo a gente, que quer fazer alguma coisa, mas não sabe por onde começar ou tem vontade, né, o Brasil é tão grande, né, às vezes está em outro estado, que foi, assim, eh, a sensação ou um dos valores que você tem que você acha que te moveu e que você daria de dica para essas pessoas?
fazerem algo também para poder ajudar. Aí todo mundo tem vontade de fazer alguma coisa, né. Sim. Eu me dediquei família e criança, mas tem outros que dedicam-se várias outras coisas. Então, a primeira coisa a fazer é a pesquisa. É a pesquisa, verificar outros que já têm, já estão há alguns anos, como é que funciona? Vai ver isso. Depois disso, vai ver. Eu gosto de começar as coisas muito certas. Tudo tem que ter o básico, o preto no Uhum. branco. Uhum. Não adianta ficar fazendo: "Ah, vou fazer, depois amanhã eu vejo", não. Tanto que nós já começamos com CMDCA, com certificações, e nem ti só pagávamos aluguel e pagava funcionário e não tinha criança, Sim. entende? Então, a dica é: vai primeiro ver se é isso que você quer. Vai Uhum. conhecer a fundo, estuda sobre isso, tenha alguém mais próximo que você conheça que já faz esse trabalho, para você ver se realmente é isso que você quer, porque pode ser que saia um pouquinho do caminho, mas não tem problema. Vai, sai do caminho e vai pesquisar. Hoje em dia nós temos muita facilidade, né, Sim. muita Não tem desculpa, facilidade. né, Não tem coloca no desculpa. Vai nos sites aí, é no desses Google, ChatGPT, Google, qualquer vai coisa, aí, tem tudo. sim, "Olha, eu tudo. quero formar uma ONG, o que eu preciso?", já vai sair, tá lá. Só que antes de sair isso, vai conhecer primeiro. É, porque Vai tem um lado, né, as pessoas até isso que eu queria te perguntar. Ah, é ONG, né, aí olha a Solange hoje, deve ter dinheiro, né, juntou lá os que têm dinheiro e tem uma ONG, né, e não é assim, você começou sem um nada, real, né, sem você juntou nada. 12 casais e via quanto cada um podia botar do bolso, né, e o Para patro formar. para formar. E muitas vezes as pessoas acham que é fácil, e não é fácil, né. Quem for lá passar um dia com você, né, vai ver tudo que tem que colocar de energia, É. né, e de dedicação, né. Tem que ter dedicação. Eu tanto que eu esperei meus filhos irem para a faculdade. Eles foram para a faculdade, eu entreguei, fui até a porta da faculdade lá na USP, e o coordenador, eu falei: "Ah, tá entrando, missão cumprida, voem, se virem agora, né, missão cumprida". Mas é a perseverança, né, e dedicação. Dedicação, perseverança e você escutar um monte de bobagem, né. É, porque tem o Escuta pessoal muito, ainda que joga contra joga e contra. que faz de tudo para você "Ah, desistir. a ONG é meio rica, não vamos ajudar porque é bem rica". Uau! Aí fala: "Como é que você consegue dinheiro?". Eu falei: "Poxa, eu não tenho produto para vender, eu Uhum. não vendo nada". Aí um dia, uma pessoa me esclareceu, sabe, ele falou para mim assim: "Solange, você vende valores, você vende dignidade, É, você vende para eles terem uma vida digna, de não serem mais vulneráveis". é. Sabe, é isso que você vende. Então, é mui Você vo vende um futuro, você né, vende uma melhor para eles, uma transformação, transformação de vida. você vende o sonho dele, porque eles vão descobrir os sonhos de cada um, que a gente vai semeando. Então, nós já temos gente lá que já hoje é barbeiro, que montou isso. Mas como que montou isso? Aprendeu aqui, aprendeu lá. Ele monta habilidades, fortalece essas habilidades, né? Uhum. Aquilo que eu falei, a gente não dá português e matemática, mas você dá raciocínio lógico, você dá É, comunicação e expressão, ensina a pessoa a pensar, ensina a pessoa a falar, é, sabe? Porque não sabe falar. O grande problema maior nosso atualmente é ensiná-los a escrever. é. Isso é E muito o nível de triste, analfabetismo é altíssimo, né. altíssimo. Só que não é o que falam por aí, É, muito mais. Eu posso falar isso porque está lá e quem quiser, eu já tive tanta representação que eu nem me incomodo mais. Aos 75 anos já não tem mais problema essas coisas para mim. Mas uma criança que passou agora para o sexto ano, eu conto o pecado, mas não vou contar o pecador, com notas 2 o tempo todo, 2, 2, 2, 2, 2. Como é que passa de ano para o sexto ano? Ela nem sabe que ano ela está, ela não sabe escrever o nome dela, ela não sabe fazer nada. Como é que passa? E isso não é uma. Nós temos crianças no CCA de 6 a 15 anos. Eles vão começar a aprender a escrever aos 13, 14, porque nós estamos lá. é. Sabe? Tem um grupo de voluntários maravilhosos que se prontificam. Não, eu pego essa criança, eu pego essa daqui. Mas não dá, são 300, né?
Então, é aquilo que você comentou, eles vêm, eles almoçam, né, levam, lancham, e aí muitos falam: "Você posso levar para casa? Porque eu tenho meu irmãozinho", leva também para casa. Sim. E é isso. E hoje Então você conta com a ajuda de pessoas que fazem muito. doações para manter, Sim, né. graças a Deus, empresas parceiras têm 2 termos de colaboração, olha quanta inovação. Começamos do Exato. nada, de repente temos 2 termos de colaboração, temos empresas parceiras que estão conosco há 25 anos. Sim, Juntas, né, sim. uma Ernst Young, uma UI, uma Grant Thornton, uma CTI, eu não vou nem citar mais nomes, porque Sim. fica desagradável, né, eu posso esquecer alguns, mas gente que continua há 25 E a gente que anos, se conectou, né, porque a se gente está con falando de ser humano, às vezes você é. pensa na empresa, tem gente que não vai se conectar, né, Ah, com certeza, que vai são falar: "Ai, alguns. tá, aham, É, tô cheio de coisa para fazer aqui", e exato. se conectar com pessoas que querem fazer alguma coisa diferente, né. E o mais interessante, como o terceiro setor não é conhecido. É, As empresas têm aquilo, né, eles conhecem aquilo. Né. Mas o terceiro setor, eles não têm ideia ainda do que é aquilo. É outro mundo. Quando eu recebo as pessoas, eles ficam impactados. sim, Essa é a realidade, é a maioria. é. Essa é a maioria. E conta um pouco desse projeto que eu achei incrível dos violinos, quantos violinos chegaram Pois e a é, professora de violino também, que eu acho que pois é muito é. legal você falar, que é super A especial. música, como eu te falei, é Aham. nata, né, é nata. Como eu não pude ser uma pianista, uma grande pianista, uma concertista, não pude, é que o meu caminho foi moldado para ser outra coisa. Sim, Eu sim, seria importante em outras coisas. Poderia fazer mais, não importante, a importância de poder cuidar de mais sim, pessoas, sim. né. Talvez isso foi meu desvio desse primeiro sonho. Mas a música, eu comecei com um instrumentinho, assim, com bandinha, fazendo lá, colherzinha, ti-ti-ti, ti-ti-ti, Hum. até um dia que eu falei: "Gente, eu quero um patrocínio". Aí fui atrás de uma ONG que nem que gostava de música, você tem que ir atrás de pessoa que gosta do negócio, né. Sim. Aí então eu fui lá numa ONG, no Solidário, fui no 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 Instituto Cândido de Desenvolvimento Social, que hoje já não tem mais, e falei: "Eu quero montar uma orquestra". Eles falaram: "Mas uma orquestra não pode ser 10 alunos". "Não, eu quero montar uma orquestra com de cordas. Eu quero violinos, violoncelos, isso, aquilo, aquele outro". Aí eu formei, eu tinha conhecimento de, né, da orquestra, Sim. formei aquela orquestra e apresentei: "Quantos instrumentos você pode me dar aqui? Quantos instrumentos você pode fazer aqui?". "Ah, podemos conseguir isso. Eu te consigo todos os instrumentos aqui". Aí era pouco. Aí eu fui atrás de uma emenda parlamentar, de uma pessoa que gostava de música, que eu sabia. Aí fui atrás dessa emenda parlamentar, falei: "Eu preciso de mais X instrumentos". "Tudo bem, agora eu preciso que pague professor". 4 professores de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Que lindo. E aí conseguimos. E isso já está desde o 2000. Ah, já está desde sempre. Nós começamos em 2006, estamos em 2025 e ainda agora melhor ainda, com o patrocínio do maestro João Carlos Martins, Que legal. nós somos um polo da Baquiana. Nossa, Nós sim, somos um muito polo da lindo. Baquiana, já somos 120 tocando, uns já tocando fora, já se formaram, e a menina que hoje é maestrina, que é a nossa maestrina, começou na nossa orquestra. É isso que eu acho sensacional. Começou na nossa orquestra, hoje ela é maestrina, e ela está com esse pessoal, com esse de criar esse pessoalzinho aí, junto. Então a música é música mesmo. É. E eu acho mais interessante na sua trajetória, Solange, é que você não se deixa abater. A porta fecha, você bate na porta de novo, aí Vai, você vai. viu, aí você vai na outra porta e bate na porta de novo e É, vai. Isso é é um loucura. baita legado que você deixa, assim, Eu para espero que um dia eu possa deixar um legado de valores, sabe? De amor ao próximo, de empatia, de respeito, desrespeito, respeito aos idosos, sabe? Não falar: "Ah, tá velho, não é mais nada", sabe? Não é isso, não. De não ser excluído, é, deixar essa coisa, sabe?
de valores mesmo, de valores de família, de passar. Esse para mim é o legado. Hoje eu já estou muito feliz que mais de 12.000 pessoas, crianças, né, tiveram com a gente, muita gente, muitas daquelas do ano 2000 já com 30 anos, 32 anos, estão ficando velhas também, 35 anos, já formaram, a vida delas mudou também. Muitas não fizeram faculdade, mas criam filhos, estão trabalhando, tem doceria, tem essas coisas, hotelaria, tem muita coisa boa, viu? Muito. Tô triste que tá acabando o nosso papo, tá no final. Eu acho que eu ficaria dias aqui, né. Tem muito Fal assunto, muito. muito assunto. Terceiro setor é grande, é É. vasto. E tem um quiz que eu faço para os meus convidados sempre no final, que eu faço 3 perguntas. A primeira delas é para você me falar qual a sua palavra favorita. Vida Hum. é viver. Viver, mas viver sempre fazendo o melhor. Tentando fazer, né? Porque perfeito a gente não é. Mas na minha cabeça eu faço o que eu posso. Fiz o que eu pude como mãe, fiz o que eu pude como professora e estou fazendo o que eu pude. Então, vida. Vida é muito importante para mim. E você é a vida em pessoa, né, Solange, porque você tem 75 anos, Vou fazer. vai fazer 75 anos, e você é uma energia, é uma vontade, é um brilho no olho, e você não para. E sua cabeça tá com um monte de coisa, de projeto, e É. vida eu acho que é uma palavra que te reflete muito, assim. Muito É, quando eu lindo. penso nisso, é vida mesmo, não tenho outra. Pensei até em música, porque música foi uma coisa que não, mas a música veio da vida. É, Para lindo. mim é vida. E uma palavra que você menos gosta, que você não gosta, que você essa palavra não dá pra mim. É a morte. Mas não é a morte de você passar para o outro lado, porque eu acredito no outro lado, Uhum. né? Não é essa morte. É a morte de você não poder mais pensar, de você não poder mais falar, de você não poder mais andar, de você, a morte de você não ter mais pessoas para conversar, sabe? Isso é a morte. Essa Sim, morte de ver crianças sem comer, é uma morte para mim eu ver isso. sim. Quando chega, ela fala: "Não, eu vou levar", às vezes as crianças vão comigo nas empresas, tem que ter comida. Se não tiver comida nas empresas, eu falei: "Pelo amor de Deus, preparem os lanches aí", porque elas levam, para elas não comer é Sim, a morte, sim, sim, né. Então para mim é a morte, mas no sentido amplo da palavra, sim. no E o sentido amplo. que mais te inspira ou te motiva na vida? O que mais me inspira é continuar lutando em prol do próximo, porque hoje eu consegui tudo. Eu fui uma pessoa privilegiada, tive boa família, tive um marido excelente. Então, e que fizeram, vai fazer 10 anos, mas para mim foi ontem que ele foi embora, mas ele está aqui comigo. Então, isso é que me inspira, sabe? É continuar, vou continuar até onde puder. Não sei até quando eu vou poder. Por exemplo, lá na BCD, vai acabar o último não, temos até 2028, 2029 para ficarmos Uhum. lá. Meu Deus, eu vou estar com 80 anos. Quero ver quem vai me tirar de lá. Sim. Quero ver, porque eu comentei com o pessoal, vocês vão, nem que eu venha de cadeira, mas eu quero estar aqui junto com vocês, eu quero ver isso, porque aquilo é vida. É, Aquilo é vida. Você vê as crianças crescendo, as crianças aprendendo, as crianças brincando, as crianças falando. Aquilo é vida. isso. E para finalizar, uma mensagem que você deixa para os jovens ou para as pessoas que estão ouvindo a gente no geral? Nunca desista do seu sonho. Semeie sempre eles. E não esqueça, ai, mas eu sonhei, isso não deu certo. Não, deu certo sim. É que sonhos, eles têm ciclos também. Eles têm ciclos, eles duram até um tempo, depois você parte para outro. Hoje, por exemplo, eu estou no outro sonho já. Eu já realizei alguns sonhos, hoje eu preciso realizar outros sonhos. Então não deixe de sonhar. Semeie e sonhe sempre para transformar a sua vida, porque o que as crianças fazem para mim é me transformar. É o maior prazer que eu tenho é ir para a BCD, ver aquelas crianças, comer com eles, ver aquela satisfação de vê-los comer, eles transformam a minha vida. Eu faço muito mais.
Eles fazem muito mais para mim do que eu para eles, porque E o carinho que eles têm com você, né? é, eu sou brava com eles, E mas te eles gostam. abraçam e são É, gratos, é muito lindo é. de ver, assim. Então, seja sonhe sempre, sonhe no próximo e sonhe em realizar as suas coisas. Esteja bem com você. Se você está bem, eu sempre tive bem comigo, graças a Deus, eu não, sempre tive bem comigo. Então, esteja bem com você, sonhe e vá em frente, não desista. Às vezes demora um pouquinho, mas seja perseverante, tolerante, perseverante, porque não é fácil. Você terá várias coisas para Várias pedrinhas no caminho, né? várias, mas passa, ultrapassa, pula, passa em cima, pisa, passa. Muito obrigada. Muito obrigada. Fiquei emocionada aqui várias vezes, fiquei sem fala. O Humberto Marini, né, um grande amigo, é um presente dele ter me apresentado você, ter me levado lá na Associação ABCD. Eu levo, né, levei minhas filhas lá, que também tem o maior carinho. E quando eu pensei na trajetória, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em Você é trazer. maluca. Porque eu falei, ela precisa, a gente precisa registrar essa história da Solange. Você podia ter ficado na sua zona de conforto, né? Podia. Eu tinha tudo para ter uma zona de conforto. Uma De família boa, os filhos criados. filhos criados, meu marido era sócio da Ernst Young, tinha uma vida privilegiada, mas eu não conseguia, naqueles encontros, enxergar só isso. Você fala, tá faltando alguma coisa, Falta né? alguma coisa. É. Os meus filhos têm e o outro não pode ter. Por que isso? Por que essa diferença? Hoje, quando eu vejo as crianças irem lá, que elas olham, elas ficam até meio assim para trás, né? E depois elas vão, porque são crianças. Elas abraçam, elas acolhem, É, elas mesmas. Primeiro elas ficam meio assim, depois elas vão e acolhem. é, Isso é muito bom. Eu muito gosto e bom. quero ver isso por muito tempo ainda. E vai, Quero vai, ver vai por se muito perpetuar, tempo. porque você tem pessoas, né? O Renato, por exemplo, né? Uma Que tá gracinha. lá desde Desde os 25 anos. há 25 anos atrás ele entrou Ele e hoje entrou ele como tá. menor aprendiz. Isso. Passou por todos, almoxarifado, administrativo, educador. Ele foi passando por tudo. E E tem hoje as ele é filhinhas gerente. dele. É. E esse show, ele vai mostrar também a trajetória dele. Ontem nós conversando que nós estamos preparando isso, Caí. Eu falei: "Não sei se eu também vou conseguir sem chorar". Não sei. Sim. São 25 anos, né. 25 anos Uma e luta. como a gente consegue, né, pessoas que se conectem, né, de coração, né, com esse projeto, empresas, para a gente conseguir ampliar e fazer esse projeto se perpetuar cada vez mais e se expandir cada vez mais para ajudar cada vez mais pessoas, né. Hoje também não posso deixar de falar da minha grande amiguinha de 40 Hum. anos, a Luciana, que está comigo lá há 6 anos, mas esteve comigo também eu sempre fiz trabalho voluntário, né, no Museu da Televisão, Rádio e TV, que hoje somos conselheiras de lá. Ela também já está comigo há 20 e poucos anos. Sei lá, é coisa que É, vai vai se saindo, conectando, né, as pessoas vão se achando e vai se achando. vão se conectando com um propósito. Solange, muito Isso. obrigada mesmo, e foi um presente. Eu acho que esse podcast vai abrir a cabeça e levar essa história para muitas pessoas, né, que muitas pessoas compartilhem e ouçam, né, e chegue o mais longe possível para a gente plantar a semente, né, esse semear. E se cada pessoa tiver essa sementinha e conseguir fazer o bem de onde ela Nossa tá, senhora, qualquer coisa mínima que cada uma consiga fazer, eu acho que a gente já consegue fazer a diferença e fazer um lugar melhor para as outras pessoas, né. eu só termino agradecendo a você por tudo isso, e uma coisa que vocês têm mais tempo que eu atualmente ou não, não sei, mas eu tive 25 anos assim, e agora me fala: "O que vai ser daqui 25 anos?". Eu parei para pensar, daqui 25 eu teria 90 e pouco, eu falei: "O futuro é hoje". Então o que eu teria que fazer 25
daqui 25 anos, é hoje que eu vou fazer. Então se prepare, porque vem Sim. muita coisa ainda. Vou arregaçar a manga para te ajudar, com Arregaça, certeza, e porque feliz vem da muita vida. coisa. É projeto aqui, é Sim, projeto lá, é sim, aqui, é ali, é sim, muita coisa. E sim, nós vamos conseguir, porque sim. vamos. Vamos, vamos, Acabou, vamos. ponto Não tem final. não tem não dá para fazer, não Não tem dá, impossível. Tem não uma tem. frase que eu carrego há mais de 7 anos: "O impossível não tem lugar nessa história". Era um Exatamente. programa de trainee que eu participava e era É. essa frase, e eu carrego essa frase até hoje, porque é O verdade. impossível Não tem lugar nessa história, não tem lugar nessa história. né. O E meu é é isso. ponto final, vou fazer e acabou. Ponto Muito final. bom. Muito Muito obrigada. obrigada, E o gente. futuro é O hoje, futuro é hoje, o futuro Débora, é hoje. hoje. Vamos É fazer hoje. agora, É né, não vamos agora que deixar nós para vamos amanhã. fazer. É isso aí. Obrigada, Obrigada, obrigada a todos obrigada a todos e também. vejo vocês no próximo episódio. Obrigada. Obrigada.